Bom dia, paz de Cristo para os irmãos e amigos. Estou com saudade, esperando aí o regresso dos irmãos para juntos cantarmos o hino da vitória. Eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor que falou muito ao meu coração nesta manhã de consagração. Mateus capítulo 8, versículos 1 até o versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Bom, o cenário aqui é simples. Jesus está regressando do monte, uma grande multidão estava com ele. De repente, um leproso se aproxima. Sim, e a primeira coisa que eu aprendo aqui, que nós devemos nos aproximar também de Cristo. A segunda coisa que eu aprendo, que assim que ele se aproximou, logo em seguida, ele se prostrou e adorou a Cristo, mesmo sendo um leproso, mesmo estando com seu corpo tomado de chagas, mesmo sendo um indivíduo rejeitado pela sociedade, desprovido de amor e desprovido também de compaixão, mesmo assim ele se prostra e ele adora ao Senhor. Então a segunda coisa que eu aprendo, que nós também devemos adorar ao Senhor, independente das lutas, independente das provações, independente das circunstâncias, independente do que estamos vivendo, nós precisamos aprender a adorar ao Senhor. Sim, adoramos a Cristo não pelo que Ele pode nos dar, não. Adoramos a Cristo pelo que Ele é e pelo que Ele representa para cada um de nós. A terceira coisa que eu aprendo, que Ele, antes de fazer o seu pedido, Ele chama a Cristo de Senhor. Isso aí é muito interessante. Por quê? Porque quando Ele faz isso, Ele reconhece a autoridade de Cristo. E nesse texto aqui, nesse capítulo de número 8, tem 3 exemplos aqui de reconhecimento de autoridade. O primeiro exemplo é desse leproso, que se aproxima, adora e depois chama a Cristo de Senhor, reconhecendo a autoridade de Cristo. O segundo exemplo é do centurião. Sim, um homem responsável por uma tropa de 100 homens que tem em casa o seu criado que está enfermo, está doente, e alguém sugere que Jesus vá até a sua casa, sim, e entre na sua casa para curar o seu criado. Ele então não aceita a sugestão e ele então diz: eu não sou digno que ele entre na minha casa, mas ele pode mandar uma só palavra e o meu criado ser curado, porque eu também sou homem de autoridade. E digo: faça isso, e eles fazem. Vão ali e eles vão, vem cá e eles vêm. Ele pode mandar uma só palavra. Muito bem, ao chegar em casa, aquele centurião percebeu que o seu criado estava curado. Ele ficou muito curioso e procurou saber a que horas que havia acontecido aquela cura. E ele então ficou sabendo daquele horário e ele associou rapidamente a sua fé com aquele acontecimento que havia acontecido com seu criado. E ele disse: foi justamente esta hora que eu estive com Jesus. O terceiro exemplo de reconhecimento de autoridade foi quando Jesus ele chegou à cidade, ou melhor, à ilha dos Gadarenos, e assim que ele desembarca, vem um homem tomado de muitos demônios, porque havia sobre aquele homem uma possessão de legião de demônios, e aquele homem se prostra e ele exclama: vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus, Filho de Deus, o que temos nós contigo? Então aquela legião de demônio
reconhece a autoridade de Cristo e o Senhor ordena e aqueles demônios são expulsos e Cristo liberta aquele homem. Então nós encontramos aqui 3 exemplos de reconhecimento de autoridade. Então, agora, depois que ele reconhece a autoridade de Cristo, a quarta coisa que eu aprendo aqui é que ele faz o seu pedido: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Então Jesus estende as mãos, levanta as mãos e toca no leproso. Querido, tocar num leproso era algo assim proibido pela lei. Tocar num leproso era algo assim, muito perigoso, era colocar a sua vida em risco. Nenhum sacerdote daquela época fazia isso, nenhum levita daquela época fazia isso, mas Cristo, ele assim rompeu, sabe? Rompeu esse limite posto aí pela lei e tocou naquele leproso. Querido, quanto tempo que aquele leproso não recebia um toque? Quanto tempo que aquele leproso, sabe, não recebia um toque? E aquele toque para ele representou muito. E eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas das vezes as pessoas chegam na igreja, as pessoas passam algumas horas e minutos na igreja e não recebem um aperto de mão, sabe? Não são lembradas, os seus nomes não são pronunciados e parece que elas nem estavam ali. Mas Jesus, ele viu aquele leproso. Jesus se preocupou com aquele leproso. Jesus tocou naquele leproso. E depois que Jesus tocou naquele leproso, Jesus liberou uma palavra de cura. Eu quero, seja limpo, seja purificado. Depois que ele então recebe a cura, sabe? Jesus então, ele fala para aquele sacerdote, para que ele se mostrasse, sim, ao sacerdote. O leproso se mostrasse ao sacerdote dizendo: agora você vai e apresenta ali a oferta que Moisés determinou para esses casos. E aquele leproso, ou melhor, aquele ex-leproso, teria agora que se aproximar e apresentar a sua oferta. Querido, a vida cristã é assim. Muitas das vezes alguém só quer receber, só quer se dar bem, mas a vida cristã, ela exige muito mais do que isso. É dar e receber, dar e receber. Você precisa aprender isso. É um princípio, dar e receber. Que assim seja e que o Senhor continue falando ao teu coração, em nome de Cristo. Amém.